falar sobre 9 dicas incríveis, caseiras e baratas para você eliminar as pedras nos rins e, além disso, eu também vou te mostrar uma forma de controlar a cólica renal, porque automaticamente, quando essas dicas são seguidas, as chances de você ter pedras nos rins diminuem muito e, por consequência, as chances de você ter cólica renal, aquela dor horrível, também diminuem bastante. E olha, todas essas dicas não exigem remédios, não exigem exames, não exigem médicos e também não exigem cirurgias. Então, olha, você já sentiu o valor dessas dicas. Então vai deixando o seu like, porque assim o YouTube entende que o conteúdo é relevante, distribui para mais pessoas. A nossa meta desse vídeo aqui são 2.000 likes, então eu confio em você para a gente bater juntos essa meta. Também se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito e comenta aí de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. Eu estou no Rio de Janeiro, capital. E você? Escreve aí que eu quero te conhecer melhor. E também conta pra mim se você tem ou já teve pedras nos rins. E pessoal, essas dicas aqui, elas servem para todos que têm pedras nos rins e também servem para quem quer se prevenir. Então, se você já tem pedra no rim e já está fazendo o tratamento, essas dicas também serão muito importantes para você, combinado? Vamos lá para a nossa 9ª dica, que essa aqui nem deveria entrar como uma dica de tão óbvia e de tão importante que ela é, que é tomar bastante água. E essa dica aqui é a mais importante. Se você não seguir a dica de tomar bastante água, todas as outras, não serão tão úteis assim como seriam caso você seguisse essa nossa 9ª dica. Então, quanto de água beber? Muita gente pergunta, muita gente tem essa dúvida. Então, isso varia de idade e também varia com o peso. Mas a gente pode utilizar uma média interessante de 30 ml por quilo de peso. Ou seja, se você tiver 50 quilos, 1,5 litro de água. Se você tiver 70 quilos, 2 litros e 100 ml de água. Então você vai pegar o seu peso, vai multiplicar por 30 e aquela quantidade vai ser a quantidade em mililitros que você deve consumir de água por dia. E quanto mais água você conseguir tomar, melhor. Pessoal, lembrando, essa conta de 30 ml por quilo não se aplica a pessoas que façam hemodiálise, a pessoas que tenham um grau mais avançado de insuficiência cardíaca congestiva ou qualquer outra doença que contraindique o consumo de água nessas quantidades, combinado? 8ª dica é tomar o suco de 2 limões por dia, porque em 2 limões nós temos quantidades interessantes, bastante significativas de uma substância chamada citrato. E o citrato ajuda na prevenção da formação de novas pedras. Então, quando tem uma quantidade interessante de citrato, o risco do desenvolvimento de novas pedras renais cai bastante. Então, quando há pouco citrato, formam-se pedras. E aí você pode misturar esse suco de 2 limões na água, pode utilizar para temperar a comida, pode fazer uma limonada, inclusive com a casca e tudo, né? Uma limonada suíça, fica a seu critério. O importante é você consumir o suco desses 2 limões. E se for fazer a limonada, vamos evitar de colocar açúcar, combinado? Vamos treinar esse paladar para se acostumar com o azedinho do limão, fechado? Nossa 7ª dica é tomar o chá de quebra-pedras. Não é mito, não é falso, não é mentira. O chá de quebra-pedras realmente pode ajudar a quebrar, a eliminar as pedras nos rins. E o ideal é que você tome 2 vezes ao dia, porque esse chá ele melhora a composição da urina e também reduz a excreção urinária de oxalato e também de ácido úrico. Além disso, ele também melhora a excreção de citrato, prevenindo dessa forma a formação, o surgimento de novas pedras. E esse chá de quebra-pedras ele pode ser obtido em lojas de produtos naturais, herbanários e até mesmo na forma em cápsulas em farmácias de manipulação. Então nossa 7ª dica aí é tomar o chá de quebra-pedras 2 vezes ao dia. Ah, doutor, qual é a dose? Aí você tem que conversar com o seu médico, tem que ver quais são
as doses disponíveis para aquisição. Ó, tem pouca gente dando like, hein? Deixa o seu like, a nossa meta são 2.000 likes. Nós temos mais gente assistindo o vídeo do que dando like. Poxa, pessoal, não custa nada dar o seu like aí. Deixa o seu like, tá? Pra gente fazer com que esse conteúdo alcance cada vez mais pessoas. Nossa sexta dica é para você não eliminar o cálcio da dieta. Então tem muita gente, tem o folclore de que pessoas com pedras nos rins não podem consumir cálcio. Mas isso aí é furada, isso aí é mito, tá, pessoal? Então o problema não é na ingestão de cálcio em si, mas sim o rim que está perdendo, no caso, abrindo mão do cálcio de forma errada. Então mantenha a sua alimentação normal em relação ao cálcio, ok? Então não precisa cortar alimentos ricos em cálcio por estar com pedras nos rins. Isso aí é algo que todos os nefrologistas dizem, tá? Quinto passo, quinta dica aqui para nós é que você evite o consumo de sódio, porque o alto consumo de sódio ele prejudica o metabolismo renal do cálcio. Então lembra que eu acabei de falar? Que o problema não é a quantidade de cálcio que você consome na dieta, mas sim os seus rins que não estão conseguindo lidar como deveriam com o cálcio? Pois é, o sódio também tem uma participação nisso. Além disso, o sódio também é responsável por fazer com que os rins eliminem o cálcio de forma equivocada. Então substitua alimentos ricos em cálcio por alimentos ricos em potássio, como frutas, verduras, legumes ou, se você quiser, você pode optar também pelo sal light, que tem 50% de potássio e 50% de sódio. Porém, esse sal light e essas dicas para aumentar o potássio da dieta, elas não se aplicam se você estiver com o potássio alto ou se você tiver alguma condição que contraindique um potássio mais alto, alimentos mais ricos em potássio. Ok? Então, se você estiver nessa situação, converse com seu médico, com o seu nutricionista antes de fazer essa mudança. Ó, quarta dica, mas antes, pessoal, vamos se inscrever no canal, né? Vamos nos inscrever no canal. Aqui no último mês, a gente teve mais de 1 milhão de espectadores únicos, só que a gente está com 200 mil inscritos, né? Então, poxa, imagina se metade desses 1 milhão que assistiram os nossos vídeos aqui estivessem inscritos já em nosso canal. Então não custa nada você se inscrever, clica aí embaixo aí no botão de inscrever-se e fique por dentro sempre, em primeiro lugar, das melhores informações de saúde. Nossa quarta dica é reduzir o consumo de carnes, porque o nosso consumo de proteínas ele gira em torno ali de 1 grama a 2 gramas de proteína por quilo por dia. Então se você for uma pessoa de 70 quilos, seu consumo ideal de proteína varia entre 70 e 140 gramas por dia. E 1 grama de proteína por quilo, para uma pessoa de 70 quilos, então 70 gramas de proteína, a gente obteria ali, conseguiria em 150 a 200 gramas de carne por dia. Então, se você tem pedras nos rins, não passe muito dessa medida, ok? Então, deixa ali 1 grama de proteína por dia por quilo de peso que você tem. Então, esse aí seria o limite para quem tem pedras nos rins, combinado? Terceira dica é reduzir o consumo de alimentos ricos em oxalato. E essa recomendação ela é mais específica para quem tem hiperoxalúria, que é o aumento do oxalato na urina. Existem vários tipos de cálculos renais, por isso que é interessante pegar o cálculo e fazer a análise para ver do que é composto, do que é feito aquele cálculo, porque nem todos os cálculos são de oxalato, existem outros tipos de cálculo. Então, quais são os alimentos ricos em oxalato? E aí a gente vai fazer uma recomendação que é um pouco diferente da que a gente faz aqui, porque geralmente a gente estimula o consumo desses alimentos. E agora a gente vai dizer para tomar cuidado, que são beterraba e também o espinafre. Tanto por isso que o espinafre estava lá na nossa foto da capa desse vídeo aqui. O ora pronobis também é rico em oxalato. Então, se você tiver cálculos de oxalato de cálcio, toma um pouco de cuidado com o ora pronobis. Outros alimentos ricos em oxalato: carambola, chocolate e também um alimento chamado ruibarbo, que eu tenho certeza que você nunca comeu. Eu, particularmente, nunca comi. E você? Escreve aí, me conta. Já comeu ruibarbo? Sim ou não? Segunda dica é para você evitar os refrigerantes de cola. Qualquer um, independente da marca.
Esses refrigerantes, eles são ricos numa substância chamada ácido fosfórico, que acaba modificando a bioquímica urinária, aumentando a acidez da urina e favorecendo a formação de pedras nos rins. E, para você ter uma ideia, o consumo desse tipo de refrigerante dobra o risco de doença renal crônica se forem consumidos por muitos anos. Então não é aquela tomar um golinho agora de refrigerante e vai ter doença renal crônica. Não, não é isso. Se você consome refrigerante com frequência, o seu risco de desenvolver doença renal crônica multiplica por 2. Fica ligado nisso aí. Não é para achar que consumir refrigerante é legal, porque não é, ok? E ó, não é nem questão de refrigerante zero, refrigerante normal aqui não. É o refrigerante de cola, tá? Primeira dica é para você evitar suplementos e vitaminas desnecessários. Então o que eu falei? Um alto consumo de proteína para uma pessoa que já tem cálculo pode favorecer a formação de novos cálculos. Então o whey protein ou qualquer outro tipo de proteína deve ser consumido com bastante cautela nesses pacientes. Que outras vitaminas e suplementos a gente tem que ter atenção também? Vitamina C, porque a vitamina C aumenta a excreção urinária de oxalato, então evite grandes quantidades. Tem gente tomando 2 gramas, 3 gramas de vitamina C por dia, não tem necessidade de fazer isso. A gente consegue a vitamina C necessária com uma alimentação balanceada, com uma alimentação rica em frutas e vegetais. Então, se você tem uma boa alimentação, na maior parte dos casos não será necessário fazer a reposição de vitamina C, ok? E, por último, a vitamina D, que em doses altas aumenta a absorção do cálcio, o que pode levar a pedras nos rins e também a nefrocalcinose, que é a calcificação dos rins. Então, é interessante fazer a dosagem de vitamina D, caso você esteja tomando ou caso você não esteja tomando e queira começar, tá? Ah, doutor, não quero fazer exame, não quero gastar dinheiro com exame, não tenho médico para fazer um pedido para mim. Uma quantidade ali de 1000 UI a 2000 UI de vitamina D não vai te colocar em risco, muito provavelmente, ok? Ó, se você quiser um acompanhamento médico, uma equipe disponível para você 24 horas por dia para tirar suas dúvidas, para pedir exames, avaliar exames, fazer alguma prescrição de urgência e de emergência que você esteja precisando, como numa infecção urinária, ou se você estiver no meio de uma crise renal e quiser falar com o médico, não quer ir para o pronto-socorro, ficar horas na fila, ter que pegar Uber, carro, ônibus, mototáxi, van, ficar 3 horas esperando para ser mal atendido, para o médico nem olhar na tua cara, faz o seguinte, clica agora no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e faça um teste grátis por 30 dias da Rio Saúde, que é um serviço de suporte médico online, criado por mim, desenvolvido por mim, coordenado por mim, que eu tenho certeza que vai levar muita segurança e saúde para você e para sua família. Os primeiros 30 dias são grátis e depois dos 30 dias o valor a ser cobrado é de apenas R$19,90 e pode ser utilizado de forma ilimitada. Então, olha, não tem nem o que pensar. Faz o teste, clica no primeiro link. Se você gostar, continua. Se você não gostar, é só pedir para cancelar, que o pessoal cancela na hora, tá bom? Ó, continue aqui no nosso canal. Vou deixar 2 vídeos para você. Esse aqui sobre um suplemento que pode te ajudar a controlar a pressão arterial, as dores, a insônia, a ansiedade. E esse aqui sobre uma bebida que pode reduzir o açúcar no seu sangue. Tudo bem? Grande abraço para você e para sua família. Fique aqui, fique bem, fique com a gente. Até a próxima. Um beijo. E pessoal, até me confundi. Vou ler aqui as mensagens de vocês. Perdão, tava achando que era vídeo, não que era live. Vamos lá. Um bom dia para Emília Matielli Scapini. Um bom dia também para Maria Helena de Uberlândia, Minas Gerais. Também para Alcione Paixão, na cidade de Caravelas, extremo sul da Bahia. Terra linda aí, hein, Alcione? Um bom dia também para Maria Coelho, para a Graça, também da Bahia. Todo mundo da Bahia hoje, hein? O João Rodrigues, meu xará, falando que aqui no Rio tá um sol lindo mesmo. Eu já fui dar uma corrida, já fui dar uma volta, o dia tá lindo aqui no Rio. Um abraço também para o meu amigo Felipe Alves, de Fortaleza. Meu querido Felipe Surdo. Um abraço para Elvira Machado, que chegou agora. E pessoal, é isso, hein? Assistam os vídeos recomendados. Esse aqui, do suplemento, que pode te ajudar a controlar pressão, ansiedade, sono e dores. E esse daqui,
também da bebida, que pode reduzir a sua glicose. Tá bom, pessoal? Um abraço aí por último para Francisca Lúcia de João Pessoa. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado por tudo.